Boa noite a todos, meus amigos. É um prazer a gente estar aqui de novo, mais uma vez, nesse debate com o convidado, trazendo aqui hoje o professor Giovanni Magalhães, que é um grande amigo, tenho certeza que é conhecido de muitos de vocês. Ele é mestre em Direito Constitucionais e em Direito Constitucional e Relações Econômicas, especialista em Direito Empresarial e Direito e Processo Tributário, professor de Direito Empresarial super conhecido da Unifor, da graduação da Unifor e pós-graduação em diversas instituições e cursos preparatórios para o exame da OAB, conhecidíssimo, e autor de 2 livros sensacionais, que é o Prática Empresarial, pela Saraiva, e o Direito Momento Empresarial Jabá. Facilitado. Momento Jabá, Jabá. tem que ter, Aqui, tem que ó. ter. Mostra aí para gente, Giovanni. Está em que edição, Giovanni? O Prática Empresarial vai na 4ª edição já. 4ª edição já. E já falando dele, para falar um pouco do outro depois, tá? É um livro que eu escrevi com o professor Marcelo Hugo da Rocha, em coautoria, né? Lá do Rio Grande do Sul. E um livro que, apesar da capa já estar dizendo o endereço dele, além de ser um livro que vai preparar o candidato, né, o OABeiro, né, a passar na 2ª fase de empresarial, eu e o Marcelo colocamos aqui pitadinhas de advocacia empresarial, primeiros passos que você precisa dar para poder ingressar na atuação judicial dessa área. Tá? Então, é um livro que a gente tem recomendado cada vez mais para futuramente vocês, né? Alunos aqui do New Seaton, né? Futuramente serão aí advogados em início de carreira. É um livro que a gente tem indicado cada vez mais e o pessoal, mesmo depois de OAB, tem gostado desse livro. Não, e é isso mesmo, Giovanni. A ideia de lhe trazer hoje aqui era exatamente essa, né? O processo civil ele tem essa vantagem de dialogar, ser uma área do direito público, mas que dialoga muito bem com o direito privado. Não tem quem fale em processo civil e execução que não entender de direito empresarial, de direito das obrigações, está meio capenga, né? É a velha instrumentalidade, não é? Do Cães, do Dinamarco, da Ada. E aí eu queria trazer essa sua bagagem, tratar aqui de alguns aspectos práticos da execução dos títulos de crédito, que eu sei que é um tema que, entre outros tantos do direito empresarial, você domina como ninguém. Esse é o que saiu agora e que o pessoal abraçou, graças a Deus. Esse é aquela história de volume único com todo o conteúdo, de empresarial 1, 2, 3. É um falso volume único, né? Porque é bem aprofundado. Marcas e patentes, Para quem foi aluno meu, ó, tem uns desenhos que eu coloco na lousa, ó, tá tudo aí no livro, né? Você já vai poupar até agora o quê? O dinheiro do caderno e da caneta, né? Já tá tudo lá só para acompanhar, tá bom? Acho que o que está na lousa está no livro, não precisa mais nem do caderno e da caneta, né? Pronto, já economiza isso aí, olha aí, empresarial pensando sempre no bolso do aluno, né? Mas, Giovanni, cara, como eu ia te falando, hoje a gente está no momento do dinheiro virtual, né? Não só de moedas eletrônicas propriamente dito, mas de muita utilização de transferência bancária, pagamento em cartão, e pelo menos na vida cotidiana particular, os títulos de crédito parecem ter sumido. Hoje quando você fala para alguém mais novo que está assinando um cheque, a pessoa olha com admiração, né? Aquele ser estranho. Mas como é que tu vê isso na prática? As empresas, que eu sei que tem ali uma importância na circulação econômica e tal, isso ainda tem um impacto muito grande, como tinha outras décadas. Essa queda é significativa. Esse pessoal que está se formando agora precisa ainda estar atento aos títulos de crédito? Olha, Nilcito, cara, quando você me chamou, né, para a gente fazer esse bate-papo aqui com seus alunos, eu achei fenomenal, eu achei sensacional, porque assim, eu acho que a gente vai poder aqui, pelo menos para esses 31 e mais alguns que venham a ver essa gravação, poder quebrar alguns paradigmas, tá? E eu quero começar justamente por isso, né? Se você parar e fizer uma enquete aqui com o pessoal que está assistindo, né? Pergunte aos seus alunos quais são as disciplinas que eles mais gostam do curso de Direito como um todo.
A primeira delas é filosofia do direito, né? A segunda delas é sociologia do direito. E a terceira delas vem empate, hermenêutica e direito empresarial 2. Né? Por que é sempre assim, cara? Porque que acontece? Normalmente, não é? Normalmente, acontece do professor chegar para você e dizer, olha, tudo que você vai estudar aqui está revogado ou não usa mais na prática. E, cara, nem está revogado e continua usando muito do ponto de vista prático. Evidentemente, né, é um instrumental de circulação de moeda que eu, você e qualquer um dos alunos aqui não vão estar utilizando nas nossas relações mais cotidianas, como você colocou, porque eu estou diante ali de relações meramente de consumo, né, vamos dizer assim. Mas nas relações interempresariais, né, eu ainda tenho enormemente a emissão de títulos de crédito, pasmem, como, por exemplo, a letra de câmbio. Né? Eu não consigo entender, tá? E aqui vai uma crítica aos professores de direito empresarial 2 de maneira geral. Não é nem aqui na Uniforma de maneira geral. Eu não consigo entender como é que os caras dizem que não se usa letra de câmbio mais, né? Eu não uso para comprar no mercado, aqui na mercado aqui da Dona Maria, vizinha aqui de casa. Mas, cara, toda e qualquer transação bancária, toda e qualquer transação internacional, ainda hoje é pactuada através da letra de câmbio, aquela da LUG lá, da Lei de Genebra, da década de 60. Né? Se você olhar, por exemplo, títulos como a duplicata, né? Muito comum em operações aí interempresariais. Se você imaginar, por exemplo, o setor de veículo automotor, eu tenho desde a fábrica, passando pela concessionária, distribuidor, representante, até chegar o lojista que vai vender para nós, consumidor final. Isso tudo vai girando à base de títulos como a duplicata, por exemplo. Então, um dos grandes problemas que eu vejo, né, e que afastam os alunos, né, e acabam afastando tanto de empresarial 2 quanto do processo civil 2, porque é o material dele, né, é exatamente essa talvez falta de contexto com os títulos que você vai verificar na prática. Tá? Eu ultimamente tenho prestado algumas consultorias jurídicas a escritórios que atuam no direito marítimo, no direito aduaneiro, no direito portuário e no direito aeronáutico. Bicho, é letra de câmbio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá? Então, assim, é específico, né? Está ficando mais específico a utilização disso? Evidentemente que está. Né? O dinheiro de plástico, o cartão de crédito realmente torna a economia cada vez mais ágil. Mas eu não acho que seja o caso da gente pensar em não existe mais. Muito da economia do planeta, eu diria, giram à base dos títulos de crédito, até pela facilidade da constituição desse documento em detrimento de um contrato. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não tenho os dados, até procurei aqui, mas uma vez me trouxeram uma informação de São Paulo da quantidade de cheques que eles tinham, cheques sem fundo. E era um número absurdo, não é? Que eu pensava exatamente isso. Pô, cheque, pouca gente usa. Não, lá era um número de 1 ano de cheques e eram milhões e milhões. Então, isso mostra ainda a importância desses títulos de crédito. E um outro ponto, Giovanni, que eu queria falar contigo é porque o CPC ele foi, vamos dizer assim, econômico, não é? Na hora de descrever os títulos, o título relativo ao título de crédito, lá no 784, inciso 1, ele fala de quê? Da letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a depênturo e o cheque, que são ali os principais, podemos dizer assim, mas certamente não os únicos. E aí, como é título executivo e tem aquela preocupação de uma interpretação mais restrita para dar segurança ao credor, para dar segurança ao exequente,
como é que fica esses outros títulos de crédito? Essa relação entre título executivo, título de crédito típico, título de crédito atípico, ele entra ali na cláusula de abertura do 784, como é que fica? E mais importante, isso, o fato de não estar no código compromete de alguma forma a segurança que eu tenho que dar ao titular desse crédito para evitar que, ou ele vai ter que entrar com ação de conhecimento para ter um título judicial? Não, Nilcito, não precisa não. Se você parar para ver, cara, saindo um pouco do CPC e indo lá para o Código Civil, a gente vai ver lá no Código Civil que o artigo 903 vai nos dizer basicamente o quê? Que os títulos de crédito serão regidos por legislação especial. E, cara, toda legislação em matéria de título de crédito, que regulamenta um título de crédito específico, ele vai ter, por assim dizer, dispositivos legais atribuindo força executiva a esse documento. O que me remete, acho que ao inciso 11 ou 13 do 784, que abre lá, não é qualquer outro documento cuja lei atribua força executiva. Então, você vai ver aí títulos, por exemplo, como a cédula de crédito bancário, né? A maioria das operações bancárias hoje, eu estou falando de mútuo, de financiamento, seja de imóvel, de veículo, do que for, se materializam nesse título, chamado de cédula de crédito bancário, que é regulamentado numa lei extravagante, a Lei 10.931, de 2004, e lá nessa lei, quando ela está regulamentando a cédula de crédito, ela coloca ali mais ou menos, pelo artigo 26, 28, que esse título é um título executivo extrajudicial. E quando eu conjugo lá com aquela cláusula, né, de abertura que eu tenho, acho que é inciso 11 ou 13 do 784, eu passo a poder ter força executiva aí. Tá? Então, todo e qualquer documento que você perceber materializado, cara, uma relação de crédito e que tenha lei específica regulamentando, normalmente, esse documento ele vai ter força executiva. Tá? Normalmente, esse documento ele vai ter força executiva. E aí, caindo na pergunta do Nilcito, o que acontece? Né? Existe lá nos títulos de crédito, no universo cambiário, títulos que são típicos, títulos que são atípicos. Os títulos de créditos ditos típicos, porque tem legislação específica, letra de câmbio, promissória, duplicata, cheque, cédula de crédito bancário, debênture que está lá mencionada, e outros tantos mais, notas de créditos, cédula de produto rural, etc. Tá? Esses títulos de crédito que são típicos, a eles a lei atribui a chamada força executiva. E eles estarão regrados aí a título, não é, do que a lei específica de cada um deles remete. Só que hoje eu posso criar, cara, aquilo que a gente sempre pôde mediante contratos, né? Nós temos lá os contratos em espécie e, em separado aos contratos em espécie, por autonomia da vontade, a gente pode criar um contrato inominado, atípico. Hoje eu posso fazer isso no título de crédito também. Resultado, esses títulos atípicos, aí eles, como eu não tenho lei específica regendo eles não terão força executiva. Para esses títulos, será necessário aí ações de conhecimento ou mesmo a famosa ação monitória para poder fazer aí, vamos dizer assim, a cobrança judicial desse título. Aliás, eu não sei se isso entra, o Nilson, na disciplina de processo 2 ou de processo 4, mas uma coisa que é importante de ser destacado: a ação monitória não é uma ação para você cobrar apenas título prescrito, não. Né? A ação monitória não é uma ação para você cobrar título prescrito, não. É uma ação que você vai, a partir dela, você pode instrumentalizar uma cobrança de um documento que ou não tem ou perdeu a força executiva. Tá? Então, como os títulos atípicos, que são criados por autonomia da vontade, não tem lei regulamentando, atribuindo força executiva, para eles a linha de cobrança seria a ação monitória.
Tá? Então, você percebe aqui o quê? Né? Que nem todo e qualquer documento que se enquadre na noção de título de crédito vai necessariamente ser tratado como um título executivo. Deixa eu pegar o gancho aí dessa questão da ação monitória e até trazer uma questão que para mim é muito interessante, que às vezes você tem títulos, por exemplo, contrato particular assinado por duas testemunhas é título executivo, é o mais versátil, é um dos mais utilizados. E aí você tem naquele título, já que ele não tem detalhamentos adicionais, ele reproduz todo o regramento jurídico da obrigação que está descrita nele. Mas isso não acontece com todo o título de crédito, porque ele tem um regulamento próprio, às vezes, muito específico. Por exemplo, eu posso ter uma obrigação originária que prescreve em 10 anos, mas eu materializei ela no cheque. Esse cheque vai prescrever em 6 meses. O que mais que a gente tem de situação específica na legislação dos títulos de crédito que podem gerar ali problema dentro do processo de execução? Olha, é aquilo, Nilson. Essa pergunta ela é oportuna, porque assim, algumas pessoas, né, elas têm a dificuldade de perceber, né, que quando a gente vai. Títulos de crédito, eles não são, vamos dizer assim, instrumentos de cobrança. Né? Eu não posso entender título de crédito como papel, moeda, dinheiro, ponto. Né? Título de crédito, como o próprio nome sugere, é um instrumento que existe e que vai fazer circular o crédito. Então, o que acontece? Né? Quando a gente vai para o mundo cambiário de novo, a gente passa a examinar duas grandes relações jurídicas que não se misturam. Né? Eu vou ter lá, né, a relação contratual, seja uma compra e venda, uma locação, alguma coisa entre eu e você, e a gente vai ter a relação cambial, a relação materializada no título de crédito, funcionando aí, cara, como se fossem relações jurídicas completamente distintas. Né? O genial, saudoso e já falecido, né, Rubens Equião é que dizia que a emissão de um título de crédito ela não gera uma nova ação. Né? Quando eu emito uma letra de câmbio, ou melhor, vamos trazer para o trivial. Quando eu emito um cheque para pagar um contrato de compra e venda, né, em razão de um contrato de compra e venda, a emissão do cheque não quitou a obrigação contratual. É só a solvência, é só o adimplemento desse título. No momento em que ele for apresentado ao banco, né, e o banco aí fizer o respectivo débito na conta do correntista, é que essa relação contratual inicial será paga. Então, em matéria de título de crédito, a gente precisa deixar isso muito bem separado. E isso vai dar margem, bicho, para um sem número de teses de defesa aí em favor daquele que está sendo executado, muitas vezes de maneira indevida. Né? Muitas vezes de maneira indevida. Tá? Por conta disso, normalmente as pessoas não percebem que eu estou aqui com duas relações jurídicas distintas. Uma relação é a minha relação contratual com você que fez surgir aquela obrigação privada. A outra relação é a relação creditória materializada naquele título de crédito. Né? É por isso que, muitas vezes, eu anulo a cobrança, eu torno indevida a cobrança executiva do título, mas nem por isso eu perco o direito, porque eu tenho a chamada causa debende, né? Como vocês processualistas gostam de falar. Né? Aqui no direito empresarial a gente chama negócio jurídico subjacente, né? Que serve de base ali a relação materializada no título cambiário. Tá? Então isso dá, cara, um sem número de situações onde, a partir de, né, perspectivas de casos concretos, nós poderíamos alinhavar linhas de defesa aqui. Giovanni, e até uma questão sempre interessante, no rol de defesas principal do executado, né, com a impugnação com primeiro de sentença, embargos à execução, uma das primeiras opções é a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação. Então ele dá ali a ideia exatamente que a gente tem duas questões. Uma que às vezes é o problema do título e outra
que é o da obrigação. Mas deixa Sim. Cara, eu... um exemplo claro disso aqui, para a gente partir para alguma eventual outra pergunta que você queira, um exemplo claro que eu poderia dar para vocês aqui, que fica muito fácil da gente materializar a ideia, seria, por exemplo, em cima do título da duplicata, né? O grande título brasileiro, né? O título da duplicata. O título chamado duplicata, né? É um título de crédito que a gente diz que ele é título causal. O que significa título causal? Título causal, cara, é aquele título em que a lei especifica quais são as relações jurídicas a partir das quais ele poderá ser emitido. Se vocês pegarem a lei de duplicata para consultar depois, que é a lei 5474/68, você vai ver lá na lei de duplicata que ela só pode ser emitida em razão de quê? Compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Como a lei me dá a causa da emissão, expressamente falando, título de crédito causal. Já o cheque, por exemplo, ele seria um título de crédito que a gente chama de abstrato. Né? Por quê? Porque a lei do cheque não me diz. Eu posso emitir um cheque para pagar uma compra e venda, ou eu posso emitir um cheque para pagar um assassino serial killer, um matador de aluguel. Se esse cheque vai ser pago ou não, né? Se eu vou ser executado na linha do que o Nilcito ensina para vocês, ou na linha do que ele sabe, vai ser um problema que a gente vai ver depois. Mas eu posso. Né? Então, por quê? Porque o cheque, ele é um título abstrato. Beleza? Então, vamos para a duplicata. Repara, a lei diz, eu só posso emitir duplicata se for em relação à compra e venda de mercadoria ou à prestação de serviço. Imagina, alugo eu o imóvel de Nilson, né? E aí, para pagar ali determinados meses de aluguel que eu estou atrasado, eu venho e faço o quê? Emito uma duplicata. Só que a duplicata não é título para pagar aluguel. Não é título para pagar relação de locação. É título para pagar o quê? Compra e venda e prestação de serviço. Numa situação como essa, né, você poderia, né, como o Nilcito falou agora há pouco, alegar a inexequibilidade desse título, porque ele já está viciado lá na sua origem, lá na sua formação. Tá? Mas segue aí, Nilcito, que eu te cortei. Não, eu quero realmente lhe ouvir, aproveitar aqui a sua experiência prática, e eu vou sempre pegando aí na onda do que você vai trazendo. Olha só, tratou aí dessa questão da abstração e da autonomia que vários títulos de crédito gozam, né? Tem ali essa segurança a mais. E uma vez eu vi uma questão, se eu não me engano, não era cheque, eu acho que era nota promissória, várias notas promissórias decorrentes de agiotagem. Então, o cara veio, não pagou, né? Corajoso, porque o cara que vai brigar com um agiota, dizendo ele que era agiota, corria risco de sofrer aí alguma medida executória atípica que não obedece tanto à patrimonialidade, como você falou, né? Mas olha só, o cara foi executar foi executado e a defesa dele foi que era agiotagem. Então ele foi lá no negócio raiz. E nesse caso específico, com uma situação, a meu ver, excepcional, foi admitida a defesa dele e foi desconstituída a execução. Tu achas que essas excepcionalidades para esses princípios, eu boto aí a autonomia e a abstração, mas pode botar até a cartularidade junto. O que tu já viste na prática forense de problemas que são levados ao processo decorrente desses princípios? Olha, cara, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, mas muito mais comum mesmo do que a gente possa imaginar, tá? Só numa rápida passada, né? Porque muitos dos nossos alunos ainda não fizeram a disciplina. A gente tem basicamente, meus amigos, 5 grandes ideias principiológicas que comandam esse universo de título de crédito. A primeira delas é a necessidade
de você ter o título instrumentalizado num papel. Isso é o que o Newton falou de cartularidade. A segunda dela é a literalidade. O Fran Martins, nosso cearense Fran Martins, dizia que pela literalidade o título de crédito vale pelo que nele tiver inscrito. Se eu tenho uma relação com você de R$1 milhão, mas o cheque emitido só tem R$10.000, pelo cheque eu só te cobro 10 mil. O restante eu vou ter que me virar para fazer prova documental dele. Cartularidade, literalidade. Tem a história da abstração. A gente bem ou mal tangenciou agora há pouco. O que é abstração, cara? É aquela coisa de você perceber que eu tenho uma relação que vai dar origem à emissão do título, né? Que, de novo, no processo civil, a gente chama de a causa debende, né? Que no direito empresarial a gente chama do negócio jurídico subjacente, aquela operação contratual que pode dar margem à emissão do título, e a relação materializada no título, que é a relação cambiária. A abstração significa o quê? Que essas relações elas são independentes. Mesmo que eu anule o título, o meu crédito continua garantido em cima de quê? Em cima da relação contratual da causa debente. Isso é abstração. A autonomia, cara, significa o quê? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma relação aqui com o Newton, ele vai me fazer um pagamento, e aí ele resolve fazer um pagamento para mim, né, através de uma nota promissória. Eu vou e digo, Newton, cara, nós somos amigos, velho, mas amigos, negócios à parte, tá? Me dá algum tipo de garantia que esse trem vai ser pago. E aí o Newton chega para os que estão de câmera aberta aqui, Tassilene, Elias e Jamile, e diz, cara, me deem uma força aqui nessa minha relação com o Giovanni, assinem aqui comigo, tá? Pessoal que está assinando para dar garantia de que o Newton vai pagar, está assinando na condição daquilo que a gente chama de avalista. O que significa? Agora eu vou ter o Newton, eu vou ter Tassilene, eu vou ter Elias e eu vou ter Jamile como 4 obrigados nesse mesmo título de crédito, essa mesma nota promissória. A autonomia diz o quê? Que mesmo que eu anule a obrigação de Jamile, a dos 3 permanece, né? A autonomia se refere à independência das obrigações das assinaturas no título de crédito. Mesmo que você anule uma, as outras permanecem válidas, tá? E no fechamento disso tudo, a gente tem o que mais aparece do ponto de vista prático, que é a chamada inoponibilidade de exceções pessoais. Ou seja, cara, quando a gente está falando em título de crédito, a regra é que a defesa tem que se basear apenas e tão somente naquilo que está ali, materializado, previsto no próprio título, tá? Isso é a chamada inoponibilidade de exceções pessoais. A gente não pode, em regra, trazer elemento de fora daquele documento do título de crédito para servir de base, de instrumental ali de defesa. Você imagina, eu estou diante de uma compra e venda com o Newton, não é? E eu tenho, sei lá, também uma relação de locação com ele. Se ele me emite uma nota promissória nessa compra e venda, eu não posso alegar defeito lá na relação de locação para poder me eximir do pagamento dessa relação com ele aqui. Isso é a chamada inoponibilidade de exceções pessoais, que é bom que se diga, existe aí uma certa relativização nisso, né? Há exceções, a inoponibilidade de exceção, né? É muita exceção junta, né? Mas a ideia é essa. Se a priori eu não tenho como alegar coisa de fora, excepcionalmente isso vai ser possível. Quando? Quando eu estiver diante, cara, de uma relação direta, né, entre credor e o devedor, porque, cara, não sei se vocês, né,
como não fizeram títulos de crédito, não devem ter essa percepção. Eu tenho toda uma cadeia de obrigados em um título de crédito que eu preciso seguir para ir fazendo o pagamento dele. Se eu cobro um determinado obrigado dessa cadeia, esse cara vai ter o direito de regresso até chegar lá no chamado devedor principal do título. Então, bicho, qual é a ideia? Se nessa cadeia você vai ter ali devedor e credor numa relação direta, nessa relação direta, a gente pode, então, né, vamos dizer assim, trazer relação de fora do título, que é aquilo que a gente chama de o momento contratual da obrigação cambiária. E isso na relação direta ou na relação indireta, se você provar o quê? Que o título de crédito circulou apenas para dificultar a defesa do devedor. Tá? Então, ou eu estou diante da relação direta, baseado ali na boa-fé, etc., ou na relação indireta, se eu provar que tem teste de fé aqui no meio para dificultar a cobrança, dificultar o recebimento. Talvez com exemplo dê para facilitar isso tudo aqui, né? Bora agora fazer tecla SAP, bora agora fazer jabá de novo, de modo facilitado, né? Se liga. Imagina o seguinte. Imagina, ó, deixa eu pegar vocês aqui de exemplo, vai. Imagina o seguinte, imagina que entre Jamile e Elias é travado entre eles um contrato de compra e venda, né? Jamile vai comprar aí de Elias, sei lá, um smartphone. Como pagamento desse smartphone, Jamile então emite para Elias uma nota promissória, que vai se vencer hoje é setembro, que vai se vencer conforme combinado com eles lá em dezembro. Só que imagina o seguinte, imagina que Elias mora num imóvel de aluguel que ele alugou de Tarcilene. E aí ele pega essa nota promissória que a Jamile emitiu, e paga a Tarcilene aquele determinado mês de aluguel que ele eventualmente tinha com ela. Olha que nessa relação jurídica aqui eu tenho o quê? Eu tenho que Tarcilene agora é a nova credora do título, porque ela é a portadora dele, e ela tem como possibilidade de cobrar quem? Ela tem possibilidade de cobrar ao Elias e ela tem possibilidade de cobrar a Jamile, tá? Vamos imaginar que o celular que Elias vendeu para a Jamile veio com defeito. Alguém colocou aí no meio uma pergunta sobre vício redibitório. Tarcilene, quando vai cobrar a Jamile, Jamile vai e diz, ó, vou pagar não. O celular que eu comprei com o Elias está com defeito, nunca funcionou. Pergunto, a relação entre Tarcilene e Jamile nesse caso concreto? Nenhuma relação, não é? A relação entre elas está só ali no título. Se está só ali no título, não pode, na cobrança entre Tarcilene e Jamile alegar o vício redibitório, o defeito ali no produto que ela comprou de Elias, até porque Tarcilene aqui seria terceiro de boa-fé. Isso é inoponibilidade de exceções pessoais. Tá? Imagina agora que Tarcilene vai cobrar de Elias. Tá? Não pode Elias levar qualquer relação aí dele com Jamile para dentro dessa relação de cobrança com Tarcilene. O que Elias poderia alegar? Ele poderia alegar algum vício no contrato de locação, já que no contrato de locação, neste meu exemplo, eles estariam numa relação direta. Tá? Então, é importante, cara, que a gente veja no histórico de circulação daquele crédito, se quando a gente chegar no momento da execução dele, quem está ali na condição de executado, ele está ou não numa relação direta com o exequente. Se ele tiver numa relação direta com o exequente, naquela historinha do título, eu consigo trazer
relações contratuais de fora do título, as chamadas exceções pessoais, para evitar o pagamento. Agora, se eu não estou nessa relação direta, só se eu provar que o título circulou para que evitar aí a defesa. Ou seja, voltando ao meu exemplo inicial, como é que Jamile poderia alegar o defeito, aí o vício redibitório na aquisição de Elias perante Tassilene? Se ela efetivamente comprovasse que Tassilene estaria funcionando ali como testa de ferro, né, do Elias. Imagina, Elias foi na malacagem, né, vendeu o celular com defeito, transferiu o título para Tassilene cobrar e entregar a ele o valor recebido. Né? Se existe a prova desse eventual conluio, né, aí sim, Jamile poderia trazer o vício redibitório perante Tassilene, que seria uma terceira credora, já que Jamile não comprou nada dela, nem Tassilene vendeu nada para ela. Tá? Então, muitas das defesas que a gente pode imaginar, né, para os títulos de créditos em geral giram justamente nessa questão da chamada oponibilidade ou inoponibilidade de exceção pessoal. A grande dica aqui, e eu entrego a palavra para você de novo, Nilson, é essa. Né? Pega todo o histórico de andamento da circulação de crédito. Chegou no momento da cobrança, chegou no momento do processo civil 2, no momento 784 do título. Vai cobrar quem é exequente, quem é executado. Eles estão na relação direta dessa historinha de evolução do título? Se tiver, eu posso trazer o contrato que liga os dois. Isso é a chamada exceção pessoal, porque o momento contratual atrai a oponibilidade de exceção pessoal. Se a relação é indireta, né, imagina, né, no meu exemplo inicial, Tassilene não cobrando Elias, mas indo cobrar já diretamente a obrigada principal, que seria Jamile, aí não, né? Aí eu preciso perceber o quê? Tá? Regra geral, eu não posso opor exceção pessoal, a não ser que se comprove a transferência, né, fraudulenta, viciada desse título. É isso. Deu para entender quem não estudou título de crédito ainda? Só deu, cara. Ficou muito bom, muito bom. E assim, já matou uma questão que eu queria trazer, que era quais eram as principais defesas que o executado poderia levantar numa execução de título de crédito. Agora eu vou reformular um pouco, né? Você vai ter, ô Nilson, desde aquelas defesas que eu chamo processuais, mas não é nem que seja matéria de processo, aquelas defesas comuns da gente ver, né? No processo executivo de maneira geral, de você comprovar ali eventual falsidade, né, na criação do título, nulidade na criação do título da obrigação, até essas defesas mais, vamos dizer assim, meritórias, onde você entra para discutir realmente a relação prevista no próprio título de crédito, pautada por esse princípio, né, da inoponibilidade de exceções pessoais como regra. Mas, Giovanni, deixa eu ir aqui um pouco além, cara. E aí, tirando sempre o máximo dessa sua vivência prática, que eu sei que é muito extensa. Quais são os títulos que normalmente, quando estão sendo executados, apresentam maior fragilidade, ou seja, a defesa do executado consegue, de alguma forma, com mais êxito, desconstituir, e quais são os mais seguros? E já dentro dessa pegada aí, desses que são mais frágeis, que cuidados a gente tem que ter na hora de firmar esses títulos para evitar um problema lá na frente, né? Eu sempre falo que a vacina é melhor do que o remédio. Então, que vacinas a gente pode preparar para evitar que lá na frente, numa eventual necessidade de execução, isso possa ser ali uma carta na manga para o executado? Olha, eu diria para você o seguinte, né? Como diria o grande jurista, né, Jorge Benjó, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, o que acontece, cara? Os títulos que eu diria para você que tem uma maior
fragilidade, no sentido de você realmente conseguir dificultar aí tanto a parte da cobrança propriamente dita, quanto antes disso, complicar a vida do credor no recebimento aí na via do amigável, pensando nas relações comerciais de maneira geral, né? Saindo um pouco da relação meramente empresarial e partindo para a relação consumerista, né? Relação comum, vamos dizer assim, né? O que é mais comum da gente ver, basicamente, vai ser em cima do chamado cheque, né? Ainda em cima do chamado cheque, né? Título de crédito aí, né? Regulamentado na Lei 7357 de 85. Cara, eu diria para você que isso é um título que eu diria hoje em dia tão frágil, né? Porque muito do que a gente tem hoje de cartão de débito, cartão de crédito, etc., é originário da figura do cheque lá atrás, tá? E mais do que isso, existem estudos avançadíssimos, não sei se vocês sabem disso, mas existem estudos avançadíssimos na OMS para se extinguir, velho, o cheque do planeta em até 2035, tá? Estudos já avançadíssimos. Eu não sei, eu confesso que tem aí uns 2 anos que eu não busco mais, não busquei mais como é que estão esses estudos, mas tem estudos em comissões temáticas da OMC seríssimos no sentido de literalmente acabar com o cheque no mundo, porque é um título em que você emite, né? E muitas vezes o próprio devedor, de maneira unilateral, ele tem como criar expedientes para evitar o pagamento daquele crédito, né? E aí é um problema que a gente tem, que às vezes a gente não percebe a origem dele, né? O que eu levo muitas vezes à reflexão com o pessoal lá no empresarial. Cara, você já parou para reparar por que é que nesse país a gente consome os mesmos produtos do planeta inteiro por força da globalização, mas a gente sempre paga os preços mais caros do planeta, não é? O custo Brasil, né? O custo Brasil não é outra coisa, não. Para esse país aqui, só quem é que tem direito, né? Quem tem direito nesse país é letra A, devedor, letra D, bandido, né? Letra C, político, que é o somatório das outras duas, né? É essa galera só quem tem direito nesse país. Ou seja, você não é obrigado a conceder crédito, você vai lá e concede. O cara se prepara para te dar um calote. Aí você me fala, não, mas eu tenho expedientes como fraude de execução ou fraude contra credores. O cara se preparou para te dar um calote, bicho. Você não recebe nem que você queira, né? E aí qual é o resultado que eu tenho? Vou cobrar o cara, né? Para quê? Para ele me pagar, para ele nomear bem a penhora, para ele garantir o juízo. Ele não faz nada disso. Eu vou ter que ir atrás de patrimônio dele para eu indicar, né? Eu tenho aqui um problema já interessantíssimo, né? Como é que eu vou saber qual é o seu patrimônio que está livre para eu indicar a penhora, se tem um trem chamado na Constituição Federal chamado inviolabilidade da vida privada? Como é que eu descubro validamente uma informação patrimonial sua sem violar um sigilo fiscal, sem violar um sigilo de dados, né? Mas aí está desse jeito. E aí, no final das contas, se o cara se preparou, qual é a solução que a gente tem? Suspende a execução, né? 1 ano, 2 anos, a depender do caso concreto, não encontrando nada. Essa execução acaba por ausência lá, né, de requisito para o desenvolvimento válido e regular do processo. Então, né? Hoje, prescrição intercorrente, né? Hoje o cara ou prescrição intercorrente, né? Prescrição intercorrente. Então, assim, né, é preciso que, né, um papo interdisciplinar desse aqui é muito mais do que importante para a gente suscitar esse debate, justamente nesse sentido. É preciso que a gente revise e revisite
que tipo de princípios a gente quer colocar de base no nosso ordenamento jurídico, né? Se você está achando que o paternalismo para o devedor está pouco, então está de boa. O ordenamento jurídico do Brasil é o melhor para você. A gente vai continuar pagando o preço mais caro do planeta para tudo. Né? Isso é um mantra quase. Eu repito 200 vezes para ver se entra na cabeça do pessoal, porque, de fato, a gente ainda tem um sistema muito protecionista. Papel meu e do Nilson, enquanto professores, nossa geração é avisar. Quem vai ter que mudar alguma coisa é a geração de jurista de vocês, não é nossa, não. Giovanni, caminhando já aqui para os finalmente, mas ainda tem umas perguntas que eu não queria deixar de fazer, cara. Por favor, estamos juntos. É que a gente vê que existe uma série de relações, a depender do título de crédito, muda um pouco, mas em que eu posso transferir esse título, não é? E isso, logicamente, vai trazer impacto na legitimidade do processo. Quando ocorre antes, eu vou ter uma alteração prévia, né? E aquele negócio jurídico subjacente que teria como sujeitos do negócio jurídico A e B, agora quem vai executar é um C. E isso pode ocorrer, às vezes, até durante o processo, vai gerar ali uma substituição ou uma sucessão processual. O que é que tu já viu de questão interessante que pudesse compartilhar aí com o pessoal? Cara, assim, eu tenho um caso que você está falando de transferência, isso me remeteria a gente falar de endosso, né? Aqui é importante só fazer um paralelo, e saindo um pouco, tá, do direito e indo para a advocacia, tá? Porque aquela velha história, senhores não fazem curso de advocacia na Unifor, fazem curso de direito, né? Vão virar advogado quando? Depois que colocarem a OAB no bolso, né? Isso é um negócio interessante, cara. As pessoas acham que são advogados depois que tiram a carteirinha. Não, você vai aprender a ser advogado depois que você botar a carteirinha no bolso. Eu costumo dizer que a coisa mais parecida com carteira de OAB é carteira de motorista, né? Você só vai virar motorista quando? Depois de muito tempo de uso da carteirinha que você tirou lá no Detran. Assim é a do advogado, tá? Então, repara só. Cara, nós temos duas formas de fazer o crédito circular. Tem a forma oriunda dos contratos e tem a forma oriunda dos títulos de crédito. Tá? Então, vou te contar um pouquinho disso para eu poder ir para o causo do caso concreto. Nos contratos, os títulos circulam mediante a chamada cessão de crédito. Eu só consigo implementar uma cessão de crédito contratual de maneira formal. Como assim? Eu preciso materializar isso num documento e notificar o devedor dizendo, ó, Elias, o credor não vai ser mais eu não, tá? Estou passando o crédito agora para Nilson. Tá? Então, existe a formalidade, não existe a formalidade na transferência do crédito. Eu tenho toda uma documentação que eu emito e que eu indico para o devedor quem é um novo credor. E detalhe, quando esse crédito circula contratualmente, eu que circulei, em regra, não sou obrigado por ele. O chamado cedente não paga a conta daquele crédito. Eu só respondo por quê? Pela existência da relação jurídica, mas eu não respondo pela solvência daquele pagamento. Muito comum questões desse naipe, né? Não é título de crédito, mas muito comum questões desse naipe. Eu sou credor de um contrato, eu transfiro o resultado financeiro para Nilson, esse resultado financeiro não se implementa, porque o meu devedor lá na ponta se tornou inadimplente, e ele vem querer cobrar a mim, né? Se a transferência foi via cessão de crédito, eu, cedente, não tenho nenhuma relação jurídica com isso. Se a relação realmente existe, não é fraudulenta, eu não respondo por ela, né? Pela solvência, pela adimplência, pelo pagamento. Para os títulos de crédito, aqui vai mudar um pouco, aqui a gente vai falar de endosso, tá? Não é mais cessão de créditos.
Aqui também muda a forma de transferência, porque aqui eu não vou ter formalidade. Veja que o nome da transferência dos títulos de crédito chama endorso, que vem de no dorso ou nas costas. Vale dizer, como é que eu faço o endosso no título de crédito? É pegar o título de crédito, virar ele o contrário e assinar. Essa sua assinatura nas costas, no verso, no dorso de um título de crédito, vai valer como endosso já. Entreguei o título, né? Eu deixei de ser o proprietário daquele título de crédito, o portador, a pessoa para quem eu endossei, é o novo legítimo proprietário daquele título. Nesse caso, por endosso, o credor vai ter como cobrar de mim, porque o endossante dos títulos de créditos atípicos, aqueles que são executivos extrajudiciais, responde pelo pagamento dele. Tá? Então, perceba que eu tenho duas sistemáticas distintas aqui. Né? O que acontece, cara? O que acontece? Assim como vocês não são muito afeitos a empresarial, a galera da carreira jurídica também não é. Porque quem é a galera da carreira jurídica hoje? Verdade, viu? É quem há 10 anos atrás estava aí na condição de vocês. Então, bicho, o que acontece? Isso tudo para chegar num caso concreto para eu narrar para vocês. Eu estava de. A situação do caso concreto era basicamente a seguinte: existia, né, a situação era baseada numa factory, que era factory mesmo, tá? Não era agiotagem, não, tá? Sabe qual é a diferença da factory para o agiota? Alguém Diga sabe? lá. Né? Diga lá, A meu primeira está autorizada pelo Banco Central, né? O resto segue o jogo, né? Então, era uma factory mesmo, sendo, cara, que numa relação específica, né, o titular lá da factory, em vez de ter feito a operação de fatorização, um verdadeiro contrato empresarial, tá? Um verdadeiro contrato empresarial, o que acontece? Né? O cara fez lá o negócio com título, né? Fez lá o negócio com título, sendo que ele esqueceu de meter um endosso lá no título para assumir a obrigação, né, de ter que arcar com o prejuízo daquela relação. O cara tinha recebido um título, tinha transferido para a factory, sendo que não houve, né, lá no, vamos dizer assim, no título de crédito, a realização do endosso. Resultado, isso foi feito aonde? Tá? No próprio documento da factory, que eu estava entregando o título, né? Eu, comerciante, estou entregando o título para a factory, preenchi lá, mas não fiz o endosso do título para ela. Resultado, não tendo feito o endosso, essa transferência se dando através de um mero contrato, essa relação deveria ser baseada em quê? Né? A gente falou agora, cessão de créditos. Eu não tenho como cobrar de quem me passou o título. Eu precisaria cobrar apenas do devedor lá na origem. O que a gente fez? Né? O que a gente fez para poder a factory receber desse comerciante? Né? Como o comerciante do caso concreto era um cara de envergadura econômica, não tinha como ele alegar a favor dele CDC, etc. e tal, era relação entre iguais. O que a gente mostrou? A gente trouxe aquele velho argumento de quê? De que mais vale a intenção das palavras do que a formalidade do documento. E aí, cara, quando o cara me trouxe a situação de igual, a gente vai meter isso aqui na sua petição, mas saiba, esse título está perdido. Se o devedor não tiver como pagar, você perdeu. Cara, não, se está no sem jeito, vamos nessa. Cara, pois esse argumento foi apresentado, o juiz acolheu, ele conseguiu receber desse comerciante, por exemplo. Tá? Então, assim, muitas vezes, né, quando você não tem o bom direito, no caso concreto, você acaba tendo que jogar, muitas vezes, com um sistema para poder atender
o seu cliente, né? Essa é a diferença do direito para a advocacia, né? Para o direito, o bom direito é aquele que está de acordo com o ordenamento jurídico. Para a advocacia, o bom direito é aquele que atende ao interesse do seu cliente e entra no honorário do bolso no final, né? Tá? Então, assim, há uma série de situações, cara, que, enfim, o tempo não permite, me predispõe até aqui a voltar numa eventual outra oportunidade, tá? Mas uma série de situações curiosas, pitorescas, que envolvem, né, título de crédito e execução, até porque é o grande título, né? São de tudo aquilo que você tem no 784, eu diria que o que você vai usar muito na prática ali? O inciso 1, o 2, não é, que é o dos contratos, e o último inciso, para ir para a legislação extravagante. Particular. O 2 é o do documento público, é verdade. Contrato de aluguel também, né? Sim. Giovanni, tem uma pergunta aqui do Carlos Capistrano, que está com a gente. Ele quer saber da execuibilidade da carta de crédito e do boleto bancário. O que tu tens aí a falar para a gente? Cara, isso é muito curioso, sabia? Isso é muito curioso. Toda vez que a gente fala em duplicata, né, as pessoas já ligam a noção da duplicata ao boleto bancário, tá? E para espancar de uma vez por todas, tá? Boleto bancário é título de crédito? Não, não é. O boleto bancário, cara, é uma forma que o banco tem de facilitar a cobrança daquele crédito. Por quê? Nós temos um contrato bancário chamado de desconto, contrato de desconto bancário. Aliás, outro momento jabá, tá? Se vocês tiverem 2 créditos para disciplina optativa, lembra do tio aqui em contratos empresariais, tá? Aí a gente conversa melhor lá sobre desconto bancário. Mas o que é a lógica do desconto bancário, cara? A lógica do desconto bancário é exatamente o seguinte: eu vendo para você a crédito, você me emite um cheque pré-datado para vencer só lá em novembro, mas eu preciso de dinheiro agora. Então eu levo esses títulos para descontar eles junto ao banco. O banco vai tirar a evolução de juros até o vencimento, mais a taxinha dele, e vai me pagar esse valor, para que o banco, então, cobre a você esse crédito. Para evitar qualquer discussão quanto ao próprio título, o que o banco faz? Ele emite o boleto. E aí, com aquele boleto, você vai pagar a obrigação que é oriunda dele. Tanto é que, se você olhar, em todo boleto tem lá tipo, documento, aí você tem lá a informação do documento, que ele é uma duplicata, que ele é um contrato, aquilo ali é um cheque, tá? Então, o boleto bancário, ele é apenas um instrumento para facilitar a cobrança de uma obrigação, que ora pode estar baseado num contrato, ora pode estar baseado num título de crédito, que foi transferido ao banco, né? Até porque o banco, além de um mero intermediador financeiro, isso é uma operação típica bancária, o banco ele realiza atividades atípicas, né? Como guarda de materiais, serviços de cobrança, etc. E o boleto bancário é um instrumento mais fácil de você verificar. Carta de crédito, cara, vai depender da estrutura que essa carta de crédito tenha, né? Vai depender da forma documental dela, né? Se essa forma documental ela é uma forma contratual, em que assina lá o cara que vai te pagar, assina 2 testemunhas, ele vai ser título executivo, é um contrato. Se essa carta de crédito agora é, sei lá, perante um banco, uma cédula de crédito bancário, ela vai ser um título executivo extrajudicial também. Então, vai muito depender da forma documental, né, de elaboração da carta de crédito. Nem sempre elas funcionam à base de títulos executivos. Nem sempre. Vai muito depender aí de quem é que está concedendo o crédito, para quem é que está recebendo, como isso foi instrumentalizado. Mas, meu amigo, muitíssimo obrigado. Grande abraço. Antes de você terminar, deixa eu só fazer um convite. Eu vou lhe passar a palavra, mas já aceito o convite. Não sei nem o que é. Tá, mas já deixa eu fazer um convite para você e para a galera toda aí que está assistindo, tá? Para a gente continuar mantendo esse contato, tá, eu tenho 2 convites para fazer, tá? Meu Cito até já tem, então para ele vai ser só o último
o último convite, tá? Primeiro deles, me adicione aí nas redes sociais, tá? Onde você procurar, né? Instagram, Facebook, onde for, Giovanni Magalhães, Giovani, tá? E também, cara, procurem o meu canal lá no YouTube, tá? Giovanni Magalhães também. Eu tô esse mês agora de agosto, né? Que já estamos até em setembro, né? Eu dei uma reformulada no canal e a gente tá com 4 séries funcionando agora no canal, com vídeos praticamente diários. Tem uma série rolando que é sobre os principais temas de direito empresarial para a primeira fase da OAB. Tem uma outra série rolando, que é uma série com os 10 principais temas para a segunda fase da OAB de empresarial. Tem uma outra série rolando, que é a série Você Sabia?, onde eu trago para você curiosidades, tá, do direito empresarial, diferenças importantes. E tem uma terceira série, uma quarta série que eu fiz aí para os colegas professores que pediram aí auxílios meus por conta desses vídeos todos aí da internet, e eu montei uma série para te mostrando como é que você pode dar os primeiros passos aí nas suas gravações de vídeos, né? O Giovanni Magalhães também está virando youtuber, né? Se o Felipe é neto, por que o Giovanni não pode ser filho, né? Todos nós tivemos que virar, não foi, Giovanni? Não. Amigo, mas é isso, acompanhe o professor Giovanni nas redes sociais, no canal do YouTube, é riquíssimo dele. Mas, meu amigo, eu não tenho como lhe agradecer esse bate-papo, jamais poderia ensinar com essa profundidade. Foi um grande prazer, uma grande oportunidade para todo mundo aqui. Então, eu que agradeço. A palavra é sua, não é? Comprem o livro do professor Giovanni, os livros. Ouvi dizer que dá para comprar de dúzia, não tenho certeza, mas fica aí a dica, não é? Quase como banana, né? Comprar dúzia do livro, né? Mas brincadeira à parte, cara, uma satisfação falar aqui com vocês, tá? E, cara, de novo, contem comigo aí o que precisarem aí em matéria de direito empresarial, o que precisarem em matéria de direcionamento sobre como se preparar, seja para a prova do Newceaton, seja para a prova de concurso, seja para a prova de faculdade, podem me procurar à vontade, porque isso é algo que dá margem para o outro bate-papo, hein, Newceaton, também, tá? Todo mundo do direito, na média geral, estuda direito errado. E você precisa saber estudar direito, tá? Só para vocês ficarem pensando sobre isso à noite, e entrego para o Newceaton acabar, sabe como é que você sabe que você está estudando direito errado? Esse período agora começa a ter as AV1, né? Aí esse período agora você começa a dar de pau, estudando para aquela AV1, etc. Passou o período de AV1. Se com 10 dias, cara, você não lembra mais nada, você está estudando direito errado. Você tem que estudar direito. Quando você estuda direito, você não esquece mais. Sabe qual foi a última vez que o Newceaton não me ouça, tá? Mas sabe qual foi a última vez que eu peguei um livro de doutrina, de processo civil para estudar na minha vida? Quando eu fazia processo civil 3, na época eu era aluno, Humberto Teodoro Júnior. Sou capaz de dizer hoje páginas e páginas ainda do livro, tá? Vai estar um bocado desatualizado, porque só de graduação, acho que a gente é contemporâneo, né, Nilson? Só de graduação, a gente já está por aí desde 2002.2, tá? Mas quando você estuda direito, aquilo que você estuda fica, vai doer, mas fica, tá? Cara, satisfação, boa noite a todos, brigadão, Newceaton, contem comigo, tá? O que precisarem, eu tô na área. Abração, Giovanni, foi um prazerzão, cara. Obrigado novamente.